do canal de distribuição, você tem que levar em consideração também que você vai sair da sua empresa em direção ao mercado. Você pode vender direto ao consumidor final ou pode vender ao sua primeira interface, que poderá ser um atacado, pode ser um distribuidor, ou mesmo um varejo, ou então uma indústria, ou até ao consumidor final. A decisão que você vai ter que tomar agora é com que tipo de venda você vai chegar até este cliente, primeira interface. E esse tipo de venda é estudado de duas formas. Ela pode ser tanto pessoal quanto impessoal. O pressuposto de pessoal, é claro, é que exista pelo menos duas pessoas se relacionando de alguma forma no momento da venda. A venda impessoal é quando não existe pessoas nessa relação, ou um dos lados atende de forma impessoal. E esse último, por sinal, é aquele que mais tem crescido, como vocês todos sabem, mas ainda nada como uma relação pessoal realizada pelo vendedor. Então, do ponto de vista de carimbos, títulos, nós temos então venda pessoal, pode ser com o vendedor, que é chamada venda pessoal face a face, ou então via telefone, que é chamado telemarketing. A venda impessoal, por sua vez, é a venda feita pelo meio eletrônico, ou então usando-se do correio. Para cada uma delas, tem razões específicas para você considerar. Mas antes que a gente tenha qualquer decisão de qual tipo usar, eu gostaria de voltar a declarar para vocês que, na minha opinião, nada substitui o vendedor. O vendedor é completo na execução das funções de vendas e de suas tarefas de vendas, como nós já vimos anteriormente. No entanto, não existe custo maior de vendas do que usar um vendedor próprio, ou seja, contratado com CLT, quer seja com uma remuneração fixa ou quer seja uma remuneração mista, fixo mais variável ou só variável. Custa mais porque você tem os custos da manutenção desse vendedor dentro dos quadros da empresa. Para cada um dos tipos de vendas, como pudemos ver em sala de aula, vocês têm aqui na apostila descrições para cada tipo de relação. E essa rápida, vamos dizer, definição que eu acabei de dar está aqui, né? Você tem venda pessoal face a face, venda pessoal eletrônica, que está aqui, então, no material que vocês receberam. Então, se você der uma rápida olhada aqui, eu posso afirmar, então, que a venda pessoal é melhor para vendas onde tem necessidade de uma maior interpretação do vendedor das necessidades específicas do cliente. Ou seja, da execução da função da informação e, consequentemente, da função da comunicação. Faz melhor essas duas atividades que nós julgamos lá atrás bastante importantes. Você pode considerar que ela pode enxergar uma série de detalhes importantes que de outra forma não seria. Por exemplo, o vendedor olha o cliente, vê como é que o cliente está, consegue perceber melhor a reação do cliente, consegue fazer visitas em outros departamentos, consegue ir lá no chão de fábrica, ou seja, se relaciona muito bem. Então, a venda pessoal face a face é ótimo para o relacionamento. Então, quando nós tivermos uma venda mais técnica, quando a venda necessitar de alguma interpretação,
ou maior criatividade, eu recomendo usar a venda pessoal face a face. Quando você precisar fazer um cross-selling, ou seja, aumentar o pedido, ou fazer um upselling, mudar a posição do produto, a venda pessoal face a face é imbatível quanto a isso. No relacionamento também ela é imbatível. Na venda técnica ela é perfeita. Então veja que tem áreas específicas. Quando o ciclo da relação de vendas tem uma necessidade de ter mais tempo, mais diálogo, a venda pessoal face a face é necessária você considerar. E uma coisa muito importante, e quando o valor do pedido está sendo negociado for alto, porque ele, em sendo alto, ele vai financiar os custos de fazer essa venda pessoal face a face, que eu falei anteriormente, que nada é melhor do que o vendedor. No entanto, nada custa mais para a empresa do que o vendedor trabalhando diretamente com o cliente. Então, o pedido, o ticket tem que ser alto para poder financiar essa relação quando você tem você mesmo fazendo o trabalho diretamente para o mercado. Quando você tem um território muito extenso para atender, comece a pensar um pouco quanto custaria você estabelecer uma equipe de vendas num território tão grande quanto o Brasil. Pense um pouco na supervisão. Ainda bem que tem os meios eletrônicos que a gente pode colocar nesse meio do caminho, mas lembra-se, supervisão de campo. O vendedor não pode ficar lá sozinho, precisa ter a atenção da própria empresa. E aqui considere que a extensão geográfica começa a complicar. Quando você tem um número grande de clientes, pode ser que o seu vendedor consiga fazer. Temos exemplos de empresas de produto de consumo que chegam a fazer até um número absurdo como 50 visitas por dia. Consegue porque diminui a necessidade de trabalhar com informação e comunicação e vai direto ao pedido. Ou na comunicação vai fazer uma pequena aplicação de material de merchandising no ponto de venda, ou simplesmente faz uma contagem de estoque e vai embora. Agora, ao contrário disso, quando você coloca muitas atividades para esse vendedor realizar, tenha certeza que será um número pequeno de visitas, aumentando consequentemente o custo de cada uma das visitas. Recomendo vocês pensarem bem sobre o uso do vendedor. Não sou contra, ao contrário, já defini a favor, mas, no entanto, ele tem custos elevados. Que tal você avaliar a necessidade da presença sempre do vendedor? E que tal avaliar, usar o vendedor junto com outro tipo de venda, o que é muito comum? Por exemplo, ficaria um custo extremamente elevado você mandar o vendedor só para pegar o pedido do cliente, quando o cliente está fazendo reposição de produtos que ele compra rotineiramente? Ora, melhor para isso seria o telemarketing, ou mesmo o eletrônico. Hoje existem sistemas eletrônicos que tiram o pedido imediatamente, você nem precisa saber, faz contagem de toques, tudo isso de uma forma mais competente que o próprio vendedor. Então, a minha recomendação é separe as funções de vendas. E ao separar as funções de vendas, procure saber exatamente como que cada uma das funções devem ser realizadas. E ao pensar em como, você vai avaliar se o vendedor é fundamental ou não estar lá presente. Ok? Segunda venda pessoal é a venda pessoal telemarketing. Vamos fazer rapidamente uma avaliação crítica daquela atividade de merchandising, telemarketing, de telemarketing, em que liga muitas vezes para a gente num sábado, quando a gente está descansando, ou mesmo um domingo, para oferecer um determinado produto. A pergunta que eu sempre devolvo quando fazem comentários desse tipo para mim é assim: muito bem, responda para mim por que as pessoas as empresas continuam constantemente ligando para você, mesmo você já tendo dito não. E há uma relação. Aqui é a relação de quantos contatos, qual é a positivação. É claro que a positivação
nesse tipo de venda específica, de um produto mais simples, por exemplo, uma assinatura de jornal, revista, ou a venda de um cartão de crédito, o uso de um cartão de crédito, assim por diante, é uma venda onde que você vai encontrar um monte de prováveis clientes próximos que já tem seu próprio cartão de crédito, que já tem assinatura, portanto você vai ter que bater de porta em porta, na verdade, ligar por telefone, vai escutar um monte de não, até que você no meio do caminho encontra aquela pessoa que possa estar interessado e você, através de um bom trabalho, de um bom script, poderá então levantar essa pessoa e realizar a venda. Por isso que eles continuam ligando para mim. Posso gostar ou não, essa é outra história, mas o fato é que continuam ligando. O telemarketing, então, pela minha descrição, serve para operações mais simples do que o vendedor, o face a face, o pessoal face a face. Vendas mais simples, de menor valor, vendas repetitivas, reposição de produto contínua, o telemarketing é muito eficaz. Tem a grande vantagem do telemarketing, é a capacidade que ele tem de mudar de lugar sem o custo de locomoção. Ele sai de uma ligação, por exemplo, lá de Manaus, e em seguida pode ir para uma ligação para um cliente que está em Porto Alegre. Manaus para Porto Alegre, que maravilha, isso não simplesmente trocar o número telefônico, então está aí a grande vantagem. O telemarketing consegue um número substancialmente maior de contatos no mesmo dia. E com isso você começa então a diferenciar a venda pessoal face a face do telemarketing pelo nível de profundidade da visita. O pessoal face a face tem maior profundidade porque permite fazer isso. Na venda pessoal telemarketing, já eu tenho que trabalhar num nível mais superficial. Então não imagine você usar uma venda técnica, uma introdução de um produto técnico. Agora, para essa venda técnica, que geralmente deve ser feita por um vendedor pessoal face a face, você pode considerar fazer a prospecção, lembra, tarefas de vendas, toda a parte de levantar leads, qualificar o suspect, fazer a prospecção. Poxa vida, pode fazer por telefone, ligar para as pessoas, perguntar, eu tenho uma oferta, está interessado em discutir com isso, posso marcar uma entrevista com o nosso vendedor, especialista no assunto? Então, começa a perceber que você pode juntar um com o outro. Ainda mais no processo de vender, separe as funções de vendas, como eu pedi na venda pessoal face a face. Vamos lá, tira informação, é melhor estar com o vendedor. Comunicação, é melhor estar com o vendedor. Negociação é a aplicação da política de vendas, aí vem o pedido. Poxa vida, mande o vendedor e depois mande o pessoal do telemarketing fazer o contato. Aí é muitas vezes considerado televendas. E falando de televendas, tem muita empresa que tem um sistema de venda interna, dita assim pelas empresas, que é feito por telefone. Ora bolas, o que é isso? Isso é telemarketing, isso é televendas, isso é teleatendimento, ou seja, é o uso do meio telefônico para poder ter contato o cliente com a empresa ou a empresa com o cliente. Fantástico. Então você tem isso, apenas coloca ordem, dê lá uma estrutura para esse atendimento, prepara a pessoa para melhor atender a quem vai fazendo as suas necessidades, coloca um sistema de suporte. Lembra-se que é diferente. Por exemplo, eu aqui, se eu não soubesse aquilo que eu estou falando para você, eu teria que ler. Ora, se eu tenho que ler, eu posso passar uma certa insegurança ao que você está querendo ver aí. É a mesma coisa que o telemarketing. O telemarketing tem uma vantagem. O outro lado não sabe que eu estou lendo um script. E eu posso ter script muito bem estruturado, né? Uma árvore de decisão, onde que se a pessoa perguntar isso, eu saio para determinada resposta e assim por diante. O próprio sistema pode dar isso, o que torna o contato via telemarketing muito mais controlável. Controlável não é um bom termo, mas com um maior nível de controle do que uma venda pessoal face a face. Eu posso gravar e escutar depois o que o meu atendente está falando com o mercado. Maravilha.
Então, vendas mais simples, mais espalhadas, pedido de baixo valor, andar junto com o vendedor. Telemarketing é fantástico. Eu penso que o telemarketing é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. E ela, em sendo de baixo custo, você pode aplicar ela com muita facilidade. Eu uso um exemplo esse que muitas vezes me causa um certo espanto. Pensar que uma farmácia, por exemplo, né, um balcão, varejo, estou falando varejo, eu chego lá com uma receita que o meu médico passou. Essa receita tem lá posologia e pede para eu tomar, por exemplo, 2 dragas de um determinado medicamento por dia. E tomar isso durante 40 dias. E a pessoa vem lá e me oferece uma única embalagem, porque eu tenho só esse dinheiro para uma única embalagem. Muito bem. O medicamento tem 20 unidades. Ele vai tomar 2 por dia. Quando chegar no 10º dia, o que vai acontecer? Vai acabar. Ora, coloque lá no sistema uma forma de você controlar que no 9º dia você liga para o seu cliente e fala assim: fulano, amanhã acaba seu medicamento, vamos fazer a reposição. Olha que fantástico. Com baixo custo você pode manter vendas. E se você colocar um sistema, farmácia, você vai acompanhando as compras do cliente, se ele compra outras coisas, mesmo os produtos mais de drogaria, né? Menos de farmácia, né? Mais drugstore do que problema. E você pode controlar: fulano, você não tem vindo aqui, queremos tanto te atender, enfim. O telemarketing permite muitas coisas. Algumas boutiques fazem uma coisa muito bacana, ligam para as suas principais clientes assim: dona fulana, antes de colocar aqui na vitrine, eu gostaria de falar para a senhora que chegou uma nova coleção e nós queremos que a senhora venha provar o produto aqui antes. Olha que fantástico o telemarketing. Você está juntando telemarketing com uma venda pessoal, está conseguindo um bom resultado. Mesmo numa venda técnica, uma reposição de um produto técnico que o cliente compra constantemente aquele mesmo produto sem qualquer modificação, porque mandar o vendedor lá para pegar o pedido, mande o vendedor lá para verificar se ele está usando adequadamente o produto. Você pode usar o telemarketing. Ou seja, o telemarketing pode dar uma amplitude muito maior do que você tem hoje com aquilo que se pensa do próprio telemarketing. Feito isso, nós vimos a venda pessoal, face a face, e telemarketing. Venda em pessoal é apresentado pela venda eletrônica. Santo meio eletrônico, né? Quanta facilidade você encontra por aí, mas cuidado. Encontra facilidade nos aspectos relacionados às tarefas mais simples, em que você não precisa se relacionar com o cliente. Se o cliente já sabe o que quer, se o cliente já tem toda a forma de usar, evidentemente que você deveria colocar para ele uma forma simples de fazer reposição, facilite a compra do cliente. E o meio eletrônico faz isso. Abre um site, ele entra no site, entra lá. É provável que muito comprador não conhece até hoje muito dos seus fornecedores, porque fazem toda a relação por meio eletrônico, ou até mesmo pelo meio eletrônico mais simples, que é um simples e-mail, ou SMS, ou qualquer coisa semelhante. Existem sistemas que contam o estoque do seu cliente e automaticamente transmite o pedido para vocês. Então, o meio eletrônico pode perfeitamente substituir a posição do vendedor em um monte de situação. O valor do pedido mais baixo permite o custo da relação comercial pelo meio eletrônico é extremamente baixo. Veja no sistema financeiro o que ocorre com a nossa relação com o banco. Não sei se vocês fazem, mas eu vou muito poucas, o número de vezes que eu vou à agência bancária é muito pouca. Eu sei que tem um certo custo para me atender lá dentro daquela agência. Tem uma área física, tem pessoas, tem iluminação, tem sistemas, tudo isso. E por que a gente faz boa parte das operações hoje pelo meio eletrônico usando o computador? Eu pago minhas contas pelo computador, ou seja, cobrança,
Eu tenho relação com o meu gerente pelo computador, e-mail para lá, e-mail para cá. Enfim, se você começar a pensar em vários setores, o meio eletrônico hoje está presente. O meio eletrônico, só cuidado, porque ele pode conter muita informação, porque simplesmente você o seu cliente é só ir navegando pelo site que ele vai sair naquela página que tem a informação desejada. Mas é uma ferramenta receptiva, não proativa. Ela responde aquilo que o interessado pergunta. Pode ter um grau de profundidade, ok, mas precisa saber se tem um grau de entendimento. Vamos considerar que a maturidade do comprador de hoje permite muitas vezes ele comprar via telefone, via eletrônica. Mas cuidado, não pense que o meio eletrônico vai substituir o vendedor nas suas funções básicas de se relacionar com o mercado. Nisso, como falei para você, é imbatível, ele é completo, ele tem uma abrangência do atendimento muito maior que o meio eletrônico tem. Quando você precisa repor pedido automaticamente, quando você precisa fazer um pouco de assistência técnica, quando você precisa fazer até prospecção, e cuidado em não misturar a prospecção de vendas com o trabalho do marketing. Marketing é mais macro, vendas é mais micro nas atividades de comunicação, levantamento de informação. Apenas cuidado com isso para separar uma coisa da outra, mas no fundo as duas querem ter um bom resultado. Tá? Ficou claro então? Por isso a gente pode ir para o último, que é aquilo que eu chamo venda impessoal, Correios. Eu estou falando Correios apenas fisicamente a gente usou muito Correios para fazer muita venda. Venda por catálogo era venda pelo Correio. Uma empresa do Rio de Janeiro se destaca nesse segmento, que depois veio a se destacar como site de vendas de mercadoria. Você precisa considerar que nos interiores do Brasil ainda o sinal da internet não é tão rápida assim que permite uma pessoa entrar num catálogo eletrônico, no site de um magazine, por exemplo, a pessoa rapidamente poder fazer sua compra e rapidamente fazer o pedido. Nos interiores ainda é o catálogo impresso que chega lá na mão do comprador e que ele pode escolher produtos. Considere aí a necessidade de eu ter uma boa lista para que você possa ter um bom resultado. E cuidado, que tem um determinado custo isso, então sua lista tem que estar apurado, e esse material tem que ter um determinado custo, porque o nível de resposta será, com certeza, muito baixo em relação ao número de contatos que você possa ter. Enfim, falamos do tipo de venda pessoal ou impessoal. Pessoal tem vendedor mais telemarketing, impessoal tem meio eletrônico e correio. Ideal com o vendedor, ou um mix, vendedor mais telemarketing, vendedor mais eletrônico, ou, em alguns casos, usar só o telemarketing ou só o eletrônico para determinadas atividades específicas que precisam ser realizadas. O que você deve considerar é que o canal de venda, seu canal de distribuição, começa com a decisão sobre o tipo de venda que vai ser aplicado ao mercado. Daí a sua importância de trabalhar adequadamente. Uma outra coisa que também preciso apontar, você tem um canal que tem lá atacado, varejo, etc. Lembre-se que atacado, varejo vai aplicar também. Além de você faz a venda deles pessoal ou impessoal, o atacado tem sua venda pessoal ou impessoal, e o varejo, por sua vez, tem venda pessoal ou impessoal. Isso forma o canal. Se até agora eu falei de funções de vendas, você considera que agora tem tipos de vendas ao longo do canal. E como é que isso se encadeia até chegar lá na ponta ao consumidor. Portanto, atenção ao tipo de vendas dos seus intermediários. Ele será fundamental para você saber em que condições, com que nível de profundidade chegarão seus argumentos de vendas. Assim como
Com que qualidade virão as informações, porque depende do tipo de venda que é realizada. Ok? Não confundir tipo de vendas com função de vendas, nem com tipo de relacionamento. Tá? Tipo de relacionamento falaremos no outro vídeo. Ok?